Dia lindo em Sorocaba, céu azul, muito verde, cores saturadas, do jeitinho que a gente gosta de gravar. E hoje a gente está no Giverny, que é um condomínio que já não costuma ter muitas opções à venda. E agora essa casa é realmente um desbunde, como diz o Renan. Ela tem mais de 400 metros de terreno e uma coisa que é muito difícil acontecer. São duas entradas. Ali na frente, a garagem, a entrada principal, e aqui uma vista para a área verde com uma entrada social maravilhosa. Eu queria poder falar para todo mundo que está construindo uma casa como essas esquadrias do chão ao teto fazem muita diferença no resultado final. Dá uma olhada nessa sala, como fica uma sensação tão diferente com toda essa iluminação e essa abertura.